Ok, vamos para o nosso texto aqui, comentando aqui rapidamente. Então a gente está, qual é o objetivo da nossa Escola do Reino? A gente sempre tem repetido aqui, é refletir sobre a nossa missão pessoal no reino de Deus. É isso que a gente tem feito aí ao longo desse ano. Nossa missão pessoal. Descobrir, que já é um problema muitas vezes, né? Você entender, descobrir a partir dessa reflexão a sua missão pessoal, para você poder desenvolver e então exercer. Então é isso que a gente vem trabalhando e hoje e na última aula a gente vai fazer o que eu estou chamando de montar o quebra-cabeça, para cada um de vocês conseguir visualizar pelo menos como se você chega na sua missão pessoal, para que você possa começar a desenvolver isso na sua vida. Eu disse para vocês lá no início que a nossa missão pessoal depende de vários fatores. Primeiro, das suas habilidades naturais, que são os seus dons, seus talentos, as habilidades inatas. Segundo, das habilidades adquiridas, aquilo que você aprendeu na sua vida. Então, muitas vezes a gente aprende coisas que não necessariamente fazem parte da nossa caixa de ferramentas de habilidades naturais. Então você aprende e você pode usar, obviamente. Então, depende dessas habilidades adquiridas, depende dos nossos interesses e paixões, as coisas que nós gostamos naturalmente. Todo mundo tem interesses particulares, coisas que gosta, que aprecia, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, a tua missão está relacionada com esses interesses que você tem também. Também, todos esses pontos nós já vimos durante o ano. Também a sua missão se relaciona com as suas experiências de vida. Toda a experiência de vida que você tem, seja boa ou ruim, ela vai compor a sua identidade pessoal. E compondo a sua identidade pessoal, ela vai se integrar também na sua própria missão pessoal. Então a gente também tem que ter uma compreensão, refletir sobre as nossas experiências de vida. Também, para a nossa missão, compreender a nossa missão, nós temos que ter essa compreensão da nossa personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade específica, que tem traços específicos, e isso também ajuda na nossa missão, naturalmente. E, por último, nós falamos que para a gente entender a missão, além de todo esse arcabouço que está relacionado com você, com a sua identidade, tem o lado agora que se relaciona com as outras pessoas. Você tem que ter uma compreensão da necessidade das pessoas à sua volta. Essa necessidade das pessoas à sua volta pode ser a sua família imediata, pode ser os seus parentes, pode ser a sua comunidade de fé, a igreja, pode ser as pessoas do seu trabalho, pode ser até o mundo inteiro, pode ser a sua cidade. Basicamente, quando nós falamos de necessidade das pessoas, nós estamos falando o que o mundo precisa. Nós precisamos ter a compreensão do que o mundo realmente precisa. Esse mundo você pode colocar do tamanho que você quiser. Ele pode ser a tua família, como pode ser a tua cidade, como pode ser a tua igreja, como pode ser o mundo, literalmente falando. Então você tem que ter a compreensão geral dessas coisas para você perceber como você se encaixa e como você pode ajudar pessoas, como você pode fazer a sua missão. Tá? Então a gente passou por tudo isso ao longo do ano. E aí, para montar esse quebra-cabeça, aqui eu vou usar primeiro uma ferramenta que já é utilizada há algum tempo, só como introdução para a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que é realmente a que interessa. Essa ferramenta que já é utilizada há algum tempo, principalmente na cultura japonesa, se chama Ikigai. Então talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou não. Então o que é o Ikigai? Basicamente, vou ter que fazer um desenho aqui para vocês compreenderem. Era para fazer esse desenho antes, né? Porque se eu errar, não é tão simples de fazer, mas vamos tentar aqui. O Ikigai, basicamente, você pode imaginar 4 círculos
se interseccionando. Esse círculo já não ficou bom. Tá, 2 deu certo. Então vamos imaginar aqui mais 2. Tá, quase isso. Tá. E o objetivo aqui é vocês saberem o que significa cada círculo. Cada círculo tem um significado que tem a ver com as coisas que fazem parte da sua vida. Então, por exemplo, aqui esse círculo de cima é as coisas que você gosta de fazer. Aquilo que a gente chamou aqui de interesses e paixões, as coisas que você gosta. O outro círculo simboliza aquilo que você faz bem, para usar a terminologia deles aqui, não a minha, né? O que você faz bem, o que é? Seus talentos, as suas habilidades naturais, como nós chamamos aqui. O outro círculo simboliza aqui o que você é pago para fazer, ou que você poderia, em tese, ser pago para fazer. Geralmente, isso aqui, se a gente for comparar com o que a gente trabalhou aqui ao longo do ano, seriam as habilidades adquiridas. Aquilo que você estudou, você sabe, e você poderia cobrar se você quisesse, ou você já cobra. E por fim, é o que as pessoas precisam, o outro círculo é o que as pessoas precisam ou o que o mundo precisa. Então alguém pode me dizer o que é esse tal de Ikigai? É exatamente a intersecção de todas essas coisas, ou seja, o que está aqui nesse centro. Ikigai é uma palavra japonesa que quer dizer simplesmente razão de ser, razão da existência, sentido da vida. Então, se você conseguir encontrar a intersecção dessas coisas, você vai conseguir encontrar essa razão. Algo que você ao mesmo tempo gosta, faz bem, o mundo precisa e você ainda pode ser pago para realizar. Se você encontra a intersecção somente do que você gosta e que você faz bem, que é essa parte aqui, isso aqui é o que a gente poderia chamar de paixão. Ou hobbies, a gente falou dos hobbies, correto? O hobby é uma coisa que você gosta e que você faz bem, relativamente bem. Então, é a intersecção entre essas duas coisas. Mas, por exemplo, se você pegar a interseção do que você faz bem com o que você é pago para fazer, você vai ter a profissão. Isso aqui é uma profissão. É algo que você é pago para fazer e faz bem. Claro que tem algumas pessoas que fazem profissões que não fazem bem, né? Mas idealmente seria algo que você sabe fazer relativamente bem e que você é pago para fazer, essa é a sua profissão. A interseção entre o que você gosta e o que o mundo precisa é o que eles chamam de missão. A terminologia muda com relação à minha terminologia que eu usei aqui com vocês, mas vamos pegar deles primeiro. Missão é algo que você gosta de fazer e ao mesmo tempo o mundo precisa. Se você junta essas duas coisas, você tem a missão. E aqui tem outras análises interessantes. Se você pega essa parte aqui, ó, especificamente, ou essa parte aqui, ou essa parte aqui, ou essa parte aqui. Vamos pegar uma por uma. O que é isso aqui? Isso aqui, veja bem, é a interseção dessas três de cima menos a de baixo. Ou seja, você vai fazer algo que o mundo precisa, que você gosta e que você faz bem. Então você vai ter sentido, porém não dinheiro. Você vai ter problemas financeiros.
porque isso aqui está fora do que você é pago para fazer. Faltou ali o que o mundo precisa e o que você... Ah, sim, desculpa, é verdade. Aqui é o que o mundo precisa e o que você é pago para fazer. Isso aqui é a vocação. O que o mundo precisa. Se você conseguir a interseção entre o que você é pago para fazer e o mundo precisa, você encontrou uma vocação. Então, voltando agora aqui essas partes vazias ali. Se você estiver aqui em cima, você faz algo que você gosta, que você faz bem, que o mundo precisa, mas você não tem dinheiro. A tua missão encontra dificuldades. Por que encontra dificuldades? Simplesmente porque você não tem dinheiro, você não ganha dinheiro. Você precisa se sustentar, então você vai ter dificuldades. Se você pegar essa parte aqui, por exemplo, essa parte aqui é a interseção desses três, o que você gosta, o que você é pago para fazer e o que o mundo precisa. Mas não é o que você faz bem. Então isso aqui vai gerar frustração. Por quê? Você tem sentido. Você está fazendo algo que o mundo precisa, você está fazendo a sua missão. Porém, você não consegue fazer bem aquilo, isso te traz frustração. Se você pegar essa parte aqui, seria o quê? A interseção do que você gosta, faz bem e é pago para fazer. Mas não tem o que o mundo precisa. Você vai ter satisfação, dinheiro. O que vai faltar? Sentido. Vai faltar sentido na sua vida. E se você pegar essa última parte aqui, é a interseção do que você faz bem, do que você é pago para fazer, do que o mundo precisa, mas não é o que você gosta. Isso aqui você vai ter sentido, mas vai ser um peso para você. Então veja as armadilhas que nós muitas vezes nos metemos. Qualquer um desses lugares que você for aqui, vai faltar alguma coisa. Ou falta dinheiro, ou falta sentido, ou é um peso, ou vai gerar frustração. O único lugar que você realmente vai se encaixar é o Ikigai. A interseção de todas essas coisas. Esse é o sentido, essa é a razão, essa é a missão na nossa terminologia. É isso que a gente procura encontrar na vida. Às vezes é mais rápido, às vezes leva anos, décadas, mas é o nosso objetivo, chegar naquele ponto ali. Alguém podia perguntar, onde entra aí a questão cristã, né, da filosofia cristã, do evangelho e tudo mais? Está aqui, está embutido aqui, no que o mundo precisa. Vai haver várias especulações filosóficas a respeito do que o mundo precisa. Nós, cristãos, temos as nossas crenças e convicções a respeito disso. O mundo precisa do quê? Claro que isso vai determinar diretamente a sua missão. Mas, independente se você é um cristão ou não, isso aqui se aplica. Vai mudar somente aquilo que você entende que o mundo precisa ou não. Nós temos uma compreensão do que o mundo precisa. Então, isso se chama o modelo para você montar o quebra-cabeça, um dos modelos que você pode usar tranquilamente. Eu vou mostrar outro ali, mas esse aqui já serve para você te ajudar a montar o quebra-cabeça. E vamos tentar fazer aqui um exemplo concreto para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar aqui, só posso dar um exemplo aqui, vou usar eu mesmo, claro, mas porque aí não é tão simples fazer isso, tá? Vocês vão ver, e por isso que tem a segunda etapa do nosso curso, que seria já para o ano que vem, que é a etapa individual, é para ajudar a montar o quebra-cabeça. O que eu gosto? Você vai pensar para você, eu penso para mim. Então eu poderia dizer assim que eu gosto de várias coisas, claro, né? Mas vamos colocar aqui algumas coisas só para ilustrar. Eu gosto de ensinar, por exemplo, é o que estou fazendo agora. Eu gosto de escrever, é o que eu faço todo dia. Eu gosto de
tocar um instrumento musical. Está aqui. Você vai colocar a lista das coisas que você gosta de fazer. O que vem à sua mente. Várias coisas. É claro que essa lista pode ser muito extensa. Você pode selecionar aquelas coisas que você gosta mais. Aí eu vou para o que eu faço bem. Aí eu já começo a ver o seguinte, olha, tocar, eu acho que eu não faço bem. Eu não acho que eu faço bem. Tanto é que não continuei desenvolvendo. Ensinar, eu acho que eu faço bem. Eu acho, né? De repente alguém não acha. Escrever, eu sei que eu faço bem. Então eu vou preenchendo ali o que eu faço bem. Eu já encontrei aqui uma paixão, né? Ou mais de uma. A interseção dessas duas aqui, claro, porque a lista segue ali, né? Eu estou pegando já as que vão bater, né? Então eu poderia dizer aqui que ensinar e escrever é uma paixão que eu tenho. É um hobby. É um hobby que eu tenho, ensinar e escrever? Eu posso me perguntar. A minha resposta seria sim. Tanto que eu faço isso de graça. Eu estou aqui no meu domingo, que poderia estar fazendo um monte de coisa, poderia estar pegar minha esposa para sair para passear, para jantar fora, e eu estou aqui ensinando, trabalhando. Por que eu faço isso, se eu não estou ganhando nada para fazer isso? Porque está aqui, ó. É uma paixão, é um hobby. Então, mesmo que eu não esteja ganhando dinheiro, eu continuo ensinando. Escrevendo a mesma coisa. Ainda mais. Então, ok. Agora vamos para a parte de baixo aqui. O que eu sou pago para fazer? Ricardo, o que você é pago para fazer? Eu sou pago para ensinar. Né? Sou professor, sou pago para ensinar. Mas aqui eu posso incluir coisas que potencialmente eu poderia ser pago para fazer também. Aí eu poderia ser pago também para pesquisar, para fazer pesquisas acadêmicas. Eu poderia ser pago para escrever artigos científicos, filosóficos. Eu poderia ser pago, sei lá, para projetar, né? Algumas pessoas já quiseram me contratar para projetar. E eu posso acrescentar ali várias outras coisas na lista que eu poderia fazer profissionalmente. Não quer dizer que eu quero, mas eu poderia fazer. Por exemplo, alguns aqui eu já eliminei na minha vida. Para escrever trabalhos acadêmicos, teses, né? Tem gente que cobra para escrever a tese, projeto, dissertação, né? Já falou, você não quer fazer isso? Não, não quero, obrigado. Não quero por quê? Porque eu já sei que não está aqui, ó. Não é que não gosto, né? Mas é que eu gosto de escrever, claro, mas para você escrever artigos acadêmicos, projetos, pesquisa acadêmica, eu tenho que entrar numa universidade. Eu tenho que ter o objetivo, e lá é um universo peculiar que você tem que querer entrar naquele universo e gostar do universo, não necessariamente de pesquisar. Se alguém acha que para você entrar, que se você entrar numa universidade você vai ser um pesquisador, stricto sensu, está enganado. Você tem na universidade uma parcela pequena de professores que efetivamente são pesquisadores, pequena. O resto eles fazem muitas outras coisas que não me interessam. Então, pronto. Tem mais interseções aí agora? Tem, ó. Ensinar apareceu de novo aqui. Tá aqui, tá aqui. Então, ó, ensinar, profissão. Então, até aqui, minha profissão é ensinar. Mas vamos lá. Agora que começa a parte mais sutil e que às vezes as pessoas ignoram. O que o mundo precisa? O que as pessoas precisam? Esse é o erro comum quando a pessoa está projetando a sua vida. Ela simplesmente
não considera o que o mundo realmente precisa. Ela considera muitas vezes o que ela gosta, o que ela faz bem, o que ela vai dar um bom dinheiro para ela. Mas ela não está interessada no que o mundo precisa. E aí tem aquelas consequências que eu já comentei aqui com vocês. Mas vamos refletir um pouquinho sobre o que o mundo precisa. Vamos especular aqui. O mundo precisa... vocês me corrijam se eu falar alguma coisa aqui que vocês não concordam. O mundo precisa de uma alimentação, é o que o mundo está precisando hoje, tá? Saudável e prática, que você consegue fazer rapidamente. Sim ou não? O que vocês acham? As pessoas estão precisando disso? Estão com dificuldade de encontrar isso, de conseguir chegar nesse ponto, de se alimentar de forma saudável e de maneira prática, porque ninguém tem tempo. Se a gente não trabalhasse, não tivesse mais nada para fazer, ficar o dia inteiro na cozinha, aí você ia lá, comprava os alimentos orgânicos, fazia tudo, mas ninguém tem tempo. Então veja que é uma coisa que o mundo precisa e não está equacionada. Ok? O que mais? O que o mundo precisa? Claro, você pode pensar num mundo menor, né? Estou pensando num mundo maior aqui, né? Só para ilustrar. O mundo precisa de uma medicina preventiva em vez de ser curativa. Qual que é a diferença das duas? A medicina que impera hoje é a medicina que trata o problema que já aconteceu, tentando resolver o problema. A medicina preventiva é uma medicina que vai trabalhar as pessoas para evitar os problemas de saúde. A gente precisa ou não precisa de uma medicina assim hoje? A indústria farmacêutica está focada no quê? Na prevenção ou no tratamento depois que você pega a doença? No tratamento. Então veja, isso aqui é uma coisa que o mundo precisa. Aí você já começa a observar que tem iniciativas de pessoas, médicos nesse caso, né, nutricionistas e tal, que estão trabalhando aqui, porque eles notaram que há uma necessidade, o mundo precisa disso. E eles estão ajudando as pessoas fazendo isso. Então não sei se vocês sabem até, tem uma medicina chamada medicina integrativa, já ouviu falar? A medicina integrativa é uma medicina que não é como a gente está acostumado, que você vai, o cara só sabe de olho, só mexe com o seu olho, o outro só mexe com, sei lá, o seu fígado, né? Aí uma vez eu fui num médico, uma médica que era gastroenterologista, né, por questões intestinais e tal, aí ela falou assim, olha, você está vindo aqui, mas eu só mexo com fígado, eu sou gastroenterologista, mas eu só trabalho com fígado. Aí eu fiquei frustrado, né? Pagando uma nota na consulta. Aí no final ela acabou me atendendo por pena. Mas a medicina é assim. A medicina integrativa não. Ela tenta fazer uma abordagem mais holística para realmente ajudar as pessoas, porque se percebe que esse tipo de medicina atual tem dificuldades de ajudar. A pessoa às vezes fica meses para descobrir um problema e às vezes não descobre. Então, exemplos aqui do que o mundo precisa. Vamos colocar mais um exemplo. O mundo precisa de uma formação psicológica aplicada às relações interpessoais. Olha só o que acontece. A gente já falou aqui sobre isso. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos, todos nós, sem exceção na nossa vida, enfrentamos, está relacionado a essas relações interpessoais. Casamento, filhos, relações com outras pessoas, colegas de trabalho. E não existe nada, zero, na educação básica para te preparar para lidar com as relações humanas. É zero. Então, o mundo precisa disso.
E já existem várias iniciativas que estão acontecendo. Isso aqui são coisas que estão na vanguarda, estão acontecendo. Iniciativas para resolver esse problema, porque se percebe que é um problema grave, afeta o mundo inteiro e não tem nada, praticamente. Se você quiser, você corre atrás aí de um terapeuta, de alguma coisa aí para resolver seus problemas. Mas, de uma maneira geral, para todos não existe. Então aqui, alguns exemplos do que o mundo precisa. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Que ocorreu aqui enquanto eu falava? Que o mundo precisa. Alguém pensou? Alguém falou? Murmurou? Hã? Educação. Então vamos entrar nesse campo, já que o Juarez comentou. Quando você começa a refletir sobre isso que o mundo precisa para você direcionar a sua missão, você vai chegar nesse problema. É tanta coisa que acaba não te ajudando muito. Porque se você for continuar essa lista, ela não termina nunca. E não estou exagerando aqui. Então, quando você vai refletir sobre isso, você já tem que ir direto para coisas que o mundo precisa e que em algum momento na sua vida já surgiram na sua cabeça. Te incomodam. Porque é claro que o mundo precisa de mecânicos melhores, né? Que não te enganem, não te roubem. Mas isso te incomoda? Se é não a resposta, é porque provavelmente a sua vida não tem muita ligação com aquilo. Então não faz sentido você elencar esses problemas. Agora, se algo te incomoda, sabe por que te incomoda? Porque está diretamente relacionado com a sua vida. E se está diretamente relacionado com a sua vida, te incomoda talvez porque você é uma das pessoas que está sendo chamada para ajudar a resolver esse problema. E você pensa com você mesmo assim, não, mas isso é só coisa da minha cabeça, me incomoda, é só isso. Será? Será que é alguma coisa que te incomoda somente ou será que tem uma vozinha te chamando para ajudar a resolver esse problema? Porque só fica incomodado quem consegue enxergar outra forma de fazer. Se você não enxerga outra forma de fazer, você não fica incomodado. Então veja, aqui, no final das contas, você não tem que pensar sobre tudo que o mundo precisa, você tem que pensar só sobre o que o mundo precisa e que te incomoda. E aí... Oi? De boa vontade, ó, o que incomoda a irmã Raquel ali. Que as pessoas não têm boa vontade. E aí, a pergunta que poderia ser feita para ela é a seguinte: como você poderia fazer algo que interferiria nessa questão da boa vontade das pessoas? O que a pessoa precisa para ter boa vontade? Aí a irmã Raquel começa a refletir sobre algo que ela poderia fazer, em vez de só ficar reclamando que o mundo não tem boa vontade, mas sobre algo que ela poderia fazer, que poderia mudar a boa vontade, talvez dos filhos, ou a má vontade, né? Dos filhos, dos netos, das pessoas ali da comunidade. Aí você sincronizou a sua mente na direção da missão e não na direção da reclamação. Então, o que me incomoda, para a gente terminar aqui esse panorama de exemplo? O outro modelo já vai ficar para a última aula, porque já não vai dar tempo. O que me incomoda? O que me incomoda muito, não é de hoje, é um modelo de formação tanto secular quanto cristão que nós temos hoje. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque eu já falei aqui durante esse curso que o modelo de formação que nós temos é voltado para formar mão de obra. É isso. Não é para formar você,
não é para você enfrentar os desafios da sua vida, não é para você saber se relacionar melhor, não é para você ter um bom casamento, não é para você ser uma pessoa mais realizada. Tanto que isso aqui deveria ser trabalhado lá desde o ensino médio, com todos os alunos, para eles entenderem a vida. Mas por que ninguém ensina? É porque ninguém nunca teve essa ideia? Não, é porque não interessa isso. O que interessa é que nós temos um país que tem uma indústria que precisa suprir a mão de obra para desenvolver, progresso, etc., tudo mais. Então o que interessa é formar mão de obra. Não interessa se você vai ser um frustrado na vida, não interessa se você vai se separar, vai se divorciar do seu casamento, não interessa nada disso. Então esse modelo de formação que existe, e seria possível conciliar as duas coisas, me incomoda muito. Mas não só esse modelo de formação secular, mas o cristão também. Porque o modelo de formação cristã, ele, já falei aqui também, é teórico. Você adquire informações teológicas. E aí você é capaz de citar versículos bíblicos, de falar a teologia reformada qual que é, a teologia isso e aquilo. Só que o que tem de prática na sua vida? O que de informação que você tem se transforma em cultura realmente no seu dia a dia? Porque o modelo de formação cristã, ele está focado na informação, não em construir cultura, que era o que Jesus fazia. Construir uma cultura com aqueles 12 que depois se expandiu. Então veja, isso que me incomoda tem a ver com o que aqui das coisas que eu escrevi? Ensinar. Só que agora você percebe que não é meramente ensinar, não é ensinar qualquer coisa, é ensinar o quê? Algo que eu percebo que o mundo precisa e que gera uma inquietação em mim, me incomoda. Então, quando você chega aqui, você sabe exatamente ensinar o quê? Qual é a missão? No meu caso, qual é o propósito? É o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando no modelo de formação cristã e secular, que não tem essa diferenciação entre secular e cristão, com o objetivo de construir uma cultura realmente cristã e não só informações. E desenvolvendo as pessoas para que elas sejam capazes de exercer a sua missão no mundo. Então, esse modelo nos ajuda a você entender para que você está sendo chamado. Então, nosso tempo esgotou, mas o que eu vou propor para vocês? Na nossa última aula, eu vou mudar isso aqui. Tem algumas coisas aqui que eu não gosto desse modelo, mas eu sugiro que vocês tentem fazer isso. Tentem preencher cada círculo. Eu já vou dizer para vocês, não é uma coisa que eu estou fazendo rápido aqui, porque isso aqui já levou anos para ser feito. Anos para chegar nesse ponto. Então não é uma coisa que você vai sentar e está resolvido e pronto, cheguei. Não. Você vai fazer lá no seu diário espiritual e provavelmente você vai revisitar isso aqui muitas vezes até você chegar num ponto que você fala, eu acho que é isso mesmo. Porque você tem que desenvolver cada um desses você tem que refletir, pensar, anotar, colocar no papel, orar para que Deus ilumine o seu pensamento, até você chegar depois nas convergências, nas interseções e chegar ali no objetivo, na missão, no propósito. Então eu recomendo que vocês façam isso. Na próxima aula nossa, então, eu vou fazer um outro modelo que você pode achar mais simples. Eu, particularmente, acho mais simples o outro do que esse aqui. Esse aqui, às vezes, parece um pouco confuso mesmo. Perguntas para a gente terminar? Dúvidas?